Muito bom dia para você que está ligado conosco aqui no programa Meditações Ponto de Partida. Não é a oportunidade que a gente tem todas as manhãs de entrar em contato com a Bíblia, de estudar a Palavra de Deus, de ouvir conselhos práticos, não é, sobre o dia a dia. Isso acontece de segunda a sexta-feira aqui no programa Meditações Ponto de Partida nesse horário e também aos domingos às 8 horas da manhã, tá bom? Você pode se aprofundar, se você quiser também. Logo mais a gente vai te dar a oportunidade de você fazer o pedido da sua revista também, que é gratuita aqui, e você pode então entender melhor esses temas tão legais da Bíblia, ok? Vamos ao tema de hoje? O tema de hoje se encontra em Mateus capítulo 6, versos 1 até o verso 4. Jesus aqui vem falando também sobre a maneira de fazer o bem. E olha o que ele diz. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der a esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore a mão direita que está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Esse assunto aqui do porquê a gente faz as coisas, ele é muito recorrente aqui no Sermão do Monte, não é? Nos ensinamentos do monte. Jesus ele reforça de várias maneiras essa ideia de que a gente tem que cuidar com as nossas intenções. Eu me lembro da história de Davi. A história de Davi está registrada em 1 Samuel e no capítulo 16 fala do momento em que ele foi escolhido para ser rei. E interessante que Samuel ele foi à casa de Davi, ele tinha vários irmãos, e ele foi julgando assim, né? E tentando achar quem seria o rei, porque Deus havia dito que seria ali um dos filhos de Jessé. E interessante que nós encontramos, por exemplo, no verso 7, a orientação de Deus para Samuel, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui referindo-se a um dos irmãos que poderia talvez ser o rei de Israel, mas Deus estava pensando, né, em Davi. E Samuel estava julgando pela aparência, julgando pelo que estava acontecendo ali. A ideia não é muito diferente aqui no texto de Mateus capítulo 6. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas para mostrar para os outros. Bem, a gente tem que cuidar, não é, com a nossa aparência, não é? Cuidar com a reputação, está tudo certo, mas a nossa intenção ela é mais importante que qualquer outra coisa. Jesus estava falando aqui de ajudar o próximo. O que nos motiva a ajudar alguém? Então, no caso aqui, esses homens eles estavam dando esmolas em praças públicas, em lugares públicos, tentando mostrar para todos de que eles eram bons, mas a intenção deles não era a melhor. Então, aqui, novamente, Jesus ele diz assim, olha, se você tiver que fazer alguma coisa, faça para o seu Pai, que em secreto lhe dará a recompensa. Então, quem é o Pai? Jesus Cristo, é Deus Pai, é o Espírito de Deus. Então, quando a gente fizer alguma coisa, a gente tem que ter paz de que a gente está fazendo algo que agrade a Deus. Por isso que a gente encontra Paulo dizendo assim, né? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, tudo que eu faço, tudo que você faz, deve ser pensando assim, eu estou agradando a Deus? Porque se a gente estiver agradando a Deus, obviamente a gente vai estar fazendo aquilo que realmente é o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. E dar esmolas é uma coisa bem legal, mas a gente precisa fazer com a intenção correta, ok? Assim como você, por exemplo, quando ajuda alguém, deve fazer as coisas desinteressadas. Tem pessoas que só fazem tentando ganhar algo em troca. Até mesmo nos contextos, não é, do dia a dia, como de trabalho, de escola, de família, né? Muitas pessoas fazem sempre pensando em ter algo em troca. Jesus diz assim, não faça assim, não viva assim. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem sem pensar em receber uma recompensa, porque a recompensa você vai receber sim, mas não é das pessoas, a recompensa virá dos céus. Eu já vi muitas pessoas às vezes, né, ficarem chateadas porque fizeram algo que aparentemente deveria receber um elogio e não receberam.
talvez ainda não amadureceram nessa questão, né, da caminhada cristã. E eu mesmo já passei por situações em que talvez esperava um elogio de alguém e não recebi, e aí fiquei pensando por que não. Talvez foi uma forma de Deus dizer assim, para aí, você não precisa receber elogio de ninguém, você precisa receber o meu reconhecimento. E é isso que você precisa entender. Se compreendeu isso? Então espero que você possa viver mais tranquilo e mais feliz. Mas não deixe de fazer o bem, faça com a intenção correta. Você quer saber mais sobre temas como esse? Você quer se aprofundar na Bíblia? Você quer saber como se manuseia a Bíblia? Como é que a gente encontra, não é, textos? Não é? Como é que funciona essa questão de capítulos, versículos? Nós te oferecemos essa revista, a revista Ponto de Partida, onde você tem aqui um guia prático, bem didático, onde você vai ver os temas e aí tem alguns comentários e ali então perguntas com respostas que você encontra no texto bíblico, na sua Bíblia. E você vai conferir na sua Bíblia mesmo se tudo que nós estamos falando é correto. E aí com certeza você vai entender melhor o que Deus espera de cada um de nós. E eu quero lembrá-lo para que você nunca esqueça uma coisa: seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo programa.